Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências. Então, já há várias aulas nós estamos falando aí sobre os sistemas do corpo, né? Na última aula nós paramos um pouquinho sobre isso e falamos sobre os sistemas em outros organismos, né? Falamos de fungos e de plantas. E hoje a gente volta aí no sistema do corpo para ver um pouquinho sobre o sistema nervoso e essa interação toda aí entre os sistemas, tá bom? E é lógico que é muito importante a sua participação aqui na aula e para você participar, a gente precisa que tenha aqui uma pessoa muito importante ao meu lado também, que é o nosso querido professor Magno. É isso aí. Cumprimento todos aí do sexto ano, alunos, professores, aí quem está nos acompanhando das diversas formas de tela, de transmissão e tal. Inclusive quero lembrar, fazer um lembretezinho, a minha tarefa aqui, se você perder alguma aula dessa que o professor Edjoel está dizendo, que a gente tem aí uma sequência, é só você acessar aí o repositório do Centro de Mídias de São Paulo, ou então você digitando aí o título da aula, ou a data, ou as palavras-chave. Aí você pode procurar isso também no YouTube e no Facebook. Queria lembrar também aos professores aí, se possível, é claro, a gente sabe das dificuldades, que toda vez que tiver aí uma interação, que é um ponto importante, o professor Edjoel também já colocou isso, que você coloque o nome do seu aluno, né? Coloque o nome do aluno ali, qual é a série, sexto A, sexto B, sexto C, também, se possível, o nome da escola e a cidade, para a gente também mandar um abraço quando há oportunidade, quando há possibilidade, porque às vezes as interações aqui são muito grandes e a gente torce para isso, que as interações sejam muito grandes entre nós aqui e vocês aí em casa que estão nos assistindo. No mais, uma boa aula a todos. Isso aí, muito obrigado, professor Magno, sempre abrilhantando aqui nossas aulas. Muito bem, então vamos ver qual é o objetivo da aula de hoje. Então, estudar a organização dos seres vivos pluricelulares em células, tecidos, órgãos e sistemas, dando ênfase ao ser humano e à integração entre o sistema nervoso e entre os demais sistemas do corpo. Então, esse é o objetivo da aula de hoje aí. Tá bom? Aí, né, a gente, para fazer isso, a gente vai compartilhar informações, vai refletir, vai resolver atividades e sempre nossa interação aqui, que é a parte mais legal, né? Muito bem. E para acompanhar essa aula, é legal você ter aí um caderno para anotação das aulas, para colocar as dúvidas que possivelmente ficaram aí para você tirar com o seu professor lá na escola, né, e resolução das atividades. E identificar esta aula com data e título. Importante, tá bom? Vocês vão ver que eu vou fazer algumas atividades aqui e sempre, né, a minha aula ela é pensada assim, ela vai estar lá no seu caderninho do aluno do segundo bimestre, inclusive vai ter uma atividade aqui que é da página 122, se eu não me engano, mas é lá para o final da aula. Mas é sempre bom você dar uma lidinha geral no seu caderninho, ver aí o que dá para ir fazendo com esse monte de aula que a gente já deu aí sobre esse tema, tá bom? Muito bem. Então, para começar, né, eu falei que a gente vai falar de sistema nervoso. A gente falou de vários sistemas do corpo e hoje a gente vai começar falando de sistema nervoso. E eu vou dar 2 minutos para você dizer para mim aí o que é um neurônio. Vamos ver aí o que você já sabe.
Um grande destaque aqui as participações, professor, que se completam uma a outra, é uma mais interessante do que outra. Eu vou começar aqui com a Patrícia, que colocou neurônios, é algo que está no nosso cérebro, né? Interessante como os neurônios são associados, né, à Sim. questão do pensamento. Tem mais gente que foi nessa linha, viu, Joel? Oba. O Ryan, acho que é Ryan, deve ser isso, desculpa se não foi a pronúncia correta, é o que nos faz pensar. Tem Olha. também aqui a participação de vários professores, mas a gente, né, preza por colocar a participação dos alunos. Aqui tem alunos do José de Campos, células do sistema nervoso, faz parte do sistema nervoso. Aqui o professor Paulo Roberto mandou das participações de seus alunos. Miguel e Pedro, parte do sistema nervoso da Escola Cecília de Jundiaí. Tem também, deixa eu ver aqui uma coisa interessante, tem várias respostas bem completinhas aqui, é como eu disse, né, Joel? A gente tem aí uma sequência de respostas que vem uma complementando a outra. Eu vou ler mais uma aqui da Amanda Soares, que colocou. Favor. É o que manda informações do cérebro para o corpo. Olha. E também aqui, engraçado que apareceu só o RG, não apareceu o nome do, mas é aluno que parece que logou, Edjoel. Ó, neurônios são células do sistema nervoso. Muito bem. Então, perfeito, né? Eu acho que, assim, a gente está indo no caminho. Então, assim, algumas coisas que eu já posso falar. Assim como, né, os neurônios podem enviar informações do cérebro para o corpo, o cérebro também recebe, né, informações. Né? A gente enxerga porque células enviam, né, informações até o cérebro do ambiente à nossa volta, informações luminosas. Ou a gente pode ouvir, né, em alguns casos também pelo mesmo motivo. Tá bom? Então a gente tem sensores, mas a gente vai ter aula sobre os 5 sentidos e tal. Mas sim, então as células, os neurônios serão as células, né, que vão constituir o sistema nervoso. Tá? Tem também outras células, tal, mas a mais importante aí é o neurônio. Tá? Então o que acontece? Ó, a gente tem aqui a celulinha e ela continua aqui, ó, com essa ramificação aqui que é o axônio, tá bom? Então aqui, ó, aqui é a celulinha e aqui é a ramificação que é o axônio. Essa aqui, ela tem esses gominhos assim, ó, que são, a gente fala que é bainha de mielina, né, que é uma proteína aí que ajuda esses impulsos nervosos que você está vendo passar aí, são uns impulsos elétricos, com a bainha de mielina eles têm uma outra velocidade, tá bom? Então, basicamente, o neurônio vai ser a célula que constitui o nosso sistema nervoso. Todo, tá bom? E aí a gente tem que entender, então, o seguinte, olha só, esse neurônio, ó, tá vendo que aqui é semelhante à célula eucarionte, aqui, não ficou muito legal porque eu pus de vermelho, né? Deixa eu mudar essa cor aí, porque... deixa eu pôr uma corzinha aqui mais chamativa. Acho que talvez o azul pegue melhor aqui. Vamos de preto. Bom, então aqui é o seguinte, ó, aqui você tem o núcleo da célula, tá bom? Então ela é uma célula eucarionte. Então você tem o núcleo aqui, ó, tá? E aí você tem as ramificações, né? O neurônio, ele consegue se ramificar bastante, tá? Ele pode ter centenas de ramificações como essa aí, tá bom? Bom, vamos avançar aí. Muito bem. E aí eu quero saber o seguinte, para que essas ramificações? Ele vai encontrar outros neurônios ou ele vai encontrar outras células, por exemplo, células musculares, por exemplo. Para quê? Mas antes de a gente discutir para quê, eu quero saber como será que é feita essa comunicação. Será que uma vai lá e encontra a outra e acabou? Então eu vou dar aí mais 2 minutinhos para você dizer para mim como que são essas comunicações aí entre o neurônio.
Sexto B da professora Denise escreveram que é pelas ramificações. Nós temos aqui também a participação aqui, deixa eu puxar, peraí, da Mila Christie, que escreveu que ela se comunica, ele se comunica, perdão, pelos nervos. Oba! Né? E aí eu acho que ficou um pouco longe esse termo. Mas, Lucas Gabriel colocou canais. Canais. E aí os professores aqui colocaram a parte. Tá. Tem aqui, Bruno Vinícius, Anne, do sexto A e C, colocaram sim, sinapse. Agora sim, agora apareceu aqui. Deixa eu ver se aparece mais alguém aqui que respondeu sinapse. A Yasmin, Edjoel, também respondeu. E a Stephanie também respondeu. Mas respondeu depois o professor, pode ter sido aquele negócio da influência e tudo mais, mas está valendo também. Está valendo claro. Sempre. A gente gosta de trabalhar com as perguntas mais espontâneas, né, professor? Sim. E aí a gente fica feliz aqui com as expressões que são colocadas e tal. Olha o que Isaac colocou, eletricidade. Eletricidade, que bacana. Maravilhoso, Parabéns aí pela participação, é isso aí. E o impulso elétrico ele vai ter mesmo, né, essa questão da participação da eletricidade. Olha só que legal. Então, pode colocar aí na tela, isso. Então, você vai ter um neurônio pré-sináptico, né? Então, essa parte aqui está representando a pontinha de uma daquelas ramificações, tá bom? E aí, quando chega aqui o impulso elétrico, ele vai liberar isso aqui. O que são isso aqui? São moléculas químicas, que a gente chama de neurotransmissores. Tá? Então, ele é elétrico até aqui, daqui para lá vai passar neurotransmissores, né? E aí vai prosseguir aí a informação, tá bom? Aí a gente tem que tomar cuidado, tem algumas coisas que alteram esses neurotransmissores aí, né? Podem fazer mal para a gente, dependendo da situação que a gente está vivendo naquele momento, tá bom? Mas essa estrutura toda, né, em que uma ramificaçãozinha de um neurônio encontra a outra e em que libera esse neurotransmissor, toda esta estrutura é chamada de sinapse, tá bom? E um único neurônio, ele pode fazer centenas de sinapses. Então, olha só, um neurônio faz centenas de sinapses, aí se liga a outro neurônio que também faz centenas de sinapses, e aí a gente vai, a partir disso, vai montando aí o nosso sistema nervoso. O pessoal falou muito aí, né, lá na primeira questão sobre o cérebro. Olha aí que bonitão que é o cérebro. Aí, realmente, você vai ter muitos neurônios, na casa dos bilhões, talvez, né? Mas a gente tem que lembrar que sistema nervoso não se resume a cérebro, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí, Você tem o sistema nervoso central. Quem é o sistema nervoso central? Agora eu vou usar o vermelho aqui, que o povo gosta que usa vermelho. Então aqui, você tem o cérebro, tá bom? E você tem a coluna que em alguns livros vai estar espinhal, em outros vai estar espinal, tá? Então esse é o sistema nervoso central, tá bom? Por que central? Porque ele está no centro do corpo. Pode voltar a imagem para mim, por favor. Ele está no centro do corpo, então é o sistema nervoso central, tá ok? Aí o que vai acontecer? Olha, para perceber se essa caneta aqui ela é lisa ou ela é áspera, eu vou ter um sensor aqui na ponta do meu dedo. E depois desse sensor, eu já vou ter um neurônio, que vai levar essa informação até a minha coluna espinal, que vai chegar até o cérebro. Esse neurônio que está vindo aqui para perto da ponta do meu dedo, ele faz parte do sistema nervoso periférico. Professor, o que significa periférico? Não quer dizer que é pobre? Não, né? Periférico quer dizer que mora longe do centro, tá bom? Que fica longe do centro. Então, central, periférico, tá? Então, aqui, é o meu sistema nervoso periférico. Chegou na coluna, sistema nervoso central, tá bom? Dá até para fazer uma analogia com a rede telefônica, né? Sim. Aqui colocou a contribuição da professora Marilda, muito boa aí a analogia. Isso aí, obrigado, professor, exatamente. Então você vai ter a central, né, e vai ter as ramificações, perfeito, tá? Bom, então o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso autônomo é aquele que vai permitir que você viva, sem você ter que ficar pensando, eu não vou falar do coração, porque o coração ele tem uma autonomia maior ainda, mas, a digestão tem que ser feita, poxa, eu não tenho que ficar pensando nisso, né? O corpo está trabalhando, então, porque o sistema nervoso autônomo está ali também, tá bom?
Perfeito. Então vamos lá. Então, ó, sistema nervoso central, centro do corpo. Sistema nervoso periférico é que sai, né, do centro e vai para as periferias, né? Então, pelas extremidades, tá bom? E o sistema nervoso autônomo nos mantém vivos. Perfeito. Bom, dito isso, eu vou falar bem rapidinho do sistema endócrino. Por quê, professor? É outro sistema já, tá? Por quê? Porque eles trabalham muito juntos. Então, né, para você ter ideia, a gente tem algumas glândulas. O que são glândulas? São tecidos aí que vão excretar coisas. Normalmente essas coisas serão hormônios. E alguns, inclusive, neurotransmissores também, né, como é o caso da adrenalina, etc. Então, olha só. Você vai ter a glândula hipófise, que é o número 2 aí. Essa aí é considerada a glândula mestra de todas as outras glândulas, tá bom? A pineal, ela tem outras funções. Eu vou falar a principal da principal. Ela é responsável, por exemplo, por esse seu sentimento de vigília ou de sono, de adormecer ou ficar em vigília, glândula pineal. A tireoide está mais ligada à regulação do gasto de energia do seu corpo. Né? Por isso que se a pessoa tem a tireoide, tá? Tô falando, por isso que é a 3. Por isso que se a pessoa tem um problema na tireoide, todo mundo tem tireoide, tá? Se a pessoa tiver um problema na tireoide, ela pode, né, perder peso muito rapidamente ou ganhar peso muito rapidamente, tá bom? E aí vai depender se ela vai ter hipertiroidismo ou hipotiroidismo. O timo é responsável pela defesa do nosso corpo, tá? Ele é um dos responsáveis, né, por produzir aí algumas células da defesa do corpo, entre outras coisas. A suprarrenal vai produzir, por exemplo, adrenalina, né? Tanto que ela é chamada também de adrenal. O pâncreas vai produzir, entre outras coisas, glicose e glucagon, que está ligado ao controle de açúcar aí no sangue, gasto de energia também. E as gônadas sexuais, ovário e testículo, que estão ligados aí às características sexuais masculina e feminina, entre outras coisas. Bom, antes de eu prosseguir com esta aula, eu quero propor uma brincadeirinha. E aí, é assim, eu já dei essa aula antes, mas eu não estava aqui no estúdio, então hoje eu estou no estúdio. A ideia é a seguinte, essa brincadeirinha está proposta lá na página 122 do caderno do aluno, tá bom? Então, eu acredito que todos vocês que estão me assistindo já brincaram de morto-vivo. Vocês já brincaram de morto-vivo? Eu quero ver se eu consigo pegar o câmera hoje aqui, tá? Porque é assim, eu vou falar para você e eu vou fazer também, tá? Tô enferrujado. Se eu descer e não levantar mais, o Magno continua a aula aqui, tá bom? Então vai ser assim, morto agacha, vivo levanta, beleza? Eu vou fazer aí algumas vezes. Então vamos lá, presta atenção. Já separou os móveis aí? Então vamos lá, hein? Atenção. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Vivo. Aí, muito bem. Quero saber, coloca aí no chat se alguém caiu. A professora Ellen gostou aqui, colocou legal e tá brincadeira. É que não deu para vocês verem o câmera aqui. O câmera ficou meio a meio, é 50%. Muito bem. Gente, então a ideia, por que eu fiz essa brincadeira com vocês? Porque eu quero que vocês percebam quais foram os sistemas do nosso corpo que foram exigidos nessa brincadeira. Coloca aí no chat para mim, vai. Eu vou dar aí 3 minutos para você falar, tá bom? Quais foram os sistemas do nosso corpo que foram exigidos durante essa brincadeira?
O pessoal gostou da brincadeira aí, Edjoel. Colocou até que o Magno tinha que participar, mas eu tenho que ficar de olho aqui, desculpa. Desculpa, ele tela. é cheio de ser ninja, não sei o que, aí ó, fica aí com desculpinha agora. E aí lembrando, né, que é legal fazer essa brincadeira no presencial e tal, vários aqui responderam muscular, nervoso, muscular, aqui participação dos professores, aqui inclusive, ai meu Deus, espera aí que eu perdi aqui, Laura Maria do 6º ano D, colocou muscular, Edjoel. Oba. Neuromuscular, colocou. Neuromuscular, aí sim. Tem também participação aqui, outros lembretes aqui do Magno tinha que participar, o pessoal insiste, vamos deixar para a próxima, vai. 6º ano do A e B da Escola de Tempo Integral, do Programa de Tempo Integral, Wilson Pires César, muscular, esquelético, deve ser, né? E nervoso, acho que é isso. Nervoso e muscular, do Lustosa, participação aqui também da aluna Camila Almeida, da Escola Celso Gama, Santo André, professor Yuli, sistema nervoso muscular e esquelético. Olha! Também tem, quer mais, Edjoel? Pode mandar. Gabriele aqui, nervoso e muscular? É Oba. uma interrogação. Tem o Heitor Músculo, Eu vi Isadora, sistema nervoso central e muscular, e a Emanuele, nervoso, que ela é lá da escola professora Carmen Mendes Carvalho de Tambaú, Escola PEI também. Muito bem. Eu vi que a professora colocou aqui, né, que ela lembrou da audição também. Mas olha só, na verdade, a importância desse trabalho é que a gente perceber que são muitas situações. Né? Então, por exemplo, eu posso ter um problema auditivo, mas só de ver o movimento. Então, eu posso estar usando, por exemplo, a minha visão. Né? Eu não preciso necessariamente estar usando a audição. Então, os 5 sentidos como um todo. Né? Se a gente faz essa brincadeira com mais pessoas, às vezes a outra pessoa influencia a gente. Né? Então, eu estou com a minha visão aqui periférica, aí eu falo vivo mais abaixo, aí o cara tende a baixar também. Tá? Então, a gente acaba usando praticamente todos os sentidos do corpo, né? Muscular, vocês falaram muito bem, mas aí a gente tem que lembrar que o músculo está sendo alimentado, né? Então tem o circulatório, está recebendo oxigênio, então tem o circulatório, né? Até tem aquela história quando a gente vai fazer exercício físico, para a gente tomar muito cuidado, né, com a respiração, não é isso? Tá bom? Então, assim, a ideia desta brincadeira é você perceber que a gente trabalha todos os sistemas. E é lógico, gente, que isso aí dá para explorar muita coisa, vocês professores aí, agora é com vocês. Tá? Então o que a gente viu nessa aula está aí, ó, a interdependência dos diferentes sistemas do corpo humano. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, o professor Magno vai dar o último recadinho aí. É isso daí, você pode colocar para a gente também o que você achou da aula, essa habilidade ela foi contemplada aí com interação e tudo mais, a gente pretendeu fazer da melhor forma e você pode também contribuir acessando aí, como eu disse, aí pelo QR Code, pelo link e tal, fala o que você achou da aula, avalia que é importante a nossa aula para a gente ter esse feedback, a gente fica por aqui, mas tem mais aula de ciências para vocês com o professor Edjoel, aguardem a próxima, novidades. Isso aí. Tchau, gente.